vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Em contraste com o capítulo anterior, o apóstolo Paulo agora entra na situação de onde os gentios saíram. Eles estavam mortos em transgressões, delitos, pecado. A palavra transgressão, obviamente, enfoca a lei de Deus, quebrar essa lei. E com Paulo, ainda que os 10 mandamentos não eram conhecidos pelo mundo gentílico, a quebra dos mandamentos de Deus é bem óbvio no fato de que ele implantou em todo o coração gentil um conceito de certo e errado. E essa lei de Deus é justamente quebrar fazer o errado quando a gente sabe o que está certo. E pecado é uma falta total de alcançar aquilo que Deus tem como obrigação para o homem. Ele tem que fazer o que está dentro da santidade, a perfeição, fazer tudo o que Deus requer dele. E faltando isso, não seguindo esse caminho, mas errando o caminho, ele peca. Essa então é a ideia atrás de pecado. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E ele continua mostrando que nesta vida estavam seguindo o chamado curso deste mundo, uma tradução de uma palavra grega, aion, que aparece várias vezes no Novo Testamento, relacionado com a época em que nós vivemos. Inclui um conceito mais cultural, é a maneira que toda a cultura humana vai gravando dentro de si, na sua natureza, viver de uma forma pecaminosa, sejam indígenas lá da Amazônia, como ser pessoas que vivem numa grande cidade como São Paulo, o Rio de Janeiro, são pessoas que vivem segundo o curso deste mundo, segundo o aion. Em outras palavras, nós estamos vivendo numa mudança que às vezes parece uma mudança radical de uma vida primitiva para uma vida mais moderna, mas realmente não estamos mudando em relação ao curso deste mundo, segundo o próprio aion em que nós vivemos. Por quê? Porque estamos amando os mesmos prazeres, somos os mesmos egoístas, somos os mesmos pecadores que sempre fomos, seja que morando na selva, morando na cidade. O sincretismo foi a característica da bacia do Mediterrâneo a partir do século III a.C. Dentro de certos limites, Roma o incentivou, pois o império tinha interesse em que seus diversos súditos pensassem que, ainda que seus deuses tivessem diferentes nomes e atributos, no final das contas, eram todos os mesmos deuses. Deuses de diversas regiões e religiões foram acrescentados ao panteão romano. A palavra panteão quer dizer precisamente templo de todos os deuses. E este mundo é justamente onde nós recebemos estas influências que controlam nossas decisões, nossas ambições. O capitalismo, vamos dizer, uma pessoa que quer ficar rico, aquele que se torna egoísta e que pisa nos outros e que fica tentando diminuir os outros para ele poder subir. Tudo isso está incluído neste curso do mundo. Lembre-se que Paulo vai usar esta mesma palavra em capítulo 2 e capítulo 12 de Romanos, versículo 2 de capítulo 12 de Romanos, que nós não devemos ser moldados segundo este curso deste mundo, dessa maneira de ser deste mundo. O cristão que recebe o selo do Espírito, a presença de Deus, de Cristo na sua vida, não vai viver dessa forma. Ele vai viver mais como Cristo, ele vai pegar a imagem de Cristo, ele vai viver de acordo com
os desejos divinos, o desejo de Deus no seu coração. Portanto, mortes em delitos e pecados quer dizer que nós precisamos de uma ação muito radical dentro de nós para mudar a nossa maneira de ser. Seria como mudar um cachorro que, em vez de comer carne, gostar de carne, vai gostar de cebola e cenoura cru. É uma mudança tão radical, tão diferente do que a gente podia imaginar. E é aquilo que nós não podemos fazer para nós mesmos, o poder de Deus, esse grandeza de poder que vamos ver logo na salvação e na ressurreição de o pecador transformado em Cristo. Nos séculos anteriores, antes que se espalhasse um espírito sincretista e cosmopolita, cada indivíduo era devoto aos deuses do país em que havia nascido. Com o estabelecimento do Império Romano, esse cenário mudou. Pelos mesmos caminhos pelos quais transitavam os mercadores e missionários cristãos, transitavam também pessoas das mais variadas religiões. Todas essas religiões se mesclavam e se confundiam nas praças e nos fóruns das cidades. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quando falamos de pecado e delitos, logo a nossa mente passa para pensar no príncipe da potestade do ar, isto é, Satanás. Paulo não menciona ele por nome aqui, mas nós entendemos muito bem quem ele é. Ele é aquele poder máximo pessoal, chamado diabo, que se opõe a Deus em tudo que Deus faz. E nós sabemos que ele é esse diabo por causa de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz que ele é o Deus deste mundo. Então ele tem um poder para controlar as coisas aqui, para ter esse poder em relação ao mundo, principalmente na área de pecado, de tentação, de essa perversidade que o coração humano segue. Então o curso deste mundo está debaixo desse controle para criar em todas as sociedades, em todas as culturas mundiais, essa mesma inclinação contra Deus, essa inimizade contra Deus. Em esse ponto, o texto diz que ele é potestade do ar, isto é, que ele se espalha como ar no mundo. Não há nenhuma área que seu poder não se manifesta. Claro, não estamos dizendo que Satanás é onipresente, ele não é, mas ele tem miríades, milhares, talvez milhões de demônios que estão agindo para fazer a vontade dele, provavelmente em organizações semelhantes a um exército. Os anjos mais poderosos, aqueles anjos caídos mais que controlam os outros, assim por diante. Pelo menos essa é a ideia do C.S. Lewis. O sincretismo era a moda religiosa da época. Em tal ambiente, tanto os judeus como os cristãos pareciam ser intransigentes, pois insistiam em seu Deus único e diferente de todos os demais deuses. Por esta razão, muitos viam no judaísmo e no cristianismo algo a ser extirpado da sociedade romana. Mas foi o culto ao imperador o ponto que desencadeou a perseguição. Muitas vezes,
essas perseguições tinham características políticas. O culto ao imperador era um dos meios que Roma utilizava para garantir unidade e lealdade ao império. Negar-se a render esse culto era visto como um sinal de traição ou, pelo menos, de deslealdade. Por outro lado, o sincretismo da época também se manifestava no que historiadores de hoje chamam de religiões de mistério, ou simplesmente mistérios. Estas religiões não centralizavam sua fé nos velhos deuses do Olimpo, como Zeus, Poseidon e Afrodite, mas em outros deuses de caráter mais pessoal. Então esse príncipe da potestade do ar que está criando a cultura e que cria para nós, de maneira que quando nós absorvemos o pensamento deste aion, desta cultura, deste curso deste mundo, nós vemos então Paulo falando de 3 diferentes palavras aqui: desejos, vontades e inclinações ou pensamentos. O fato é que quando nós vamos para uma escola, por exemplo, uma universidade, uma escola secundária, nós ouvimos professores, lemos livros que, totalmente secularizados, dão a impressão que não tem nenhuma força acima de nós, nem divina, nem satânica. Mas o caso é bem diferente, Nossas próprias vontades nós absorvemos das pessoas em volta de nós. Nossa cultura realmente nos instrui e as próprias escolas vão dando essas ambições que estão relacionadas com capitalismo, comunismo, o que for. E o desejo do poder, o desejo do dinheiro, todos esses desejos que são mencionados nesse texto, têm por trás esses poderes satânicos e demoníacos. De maneira que Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E a gente vê quanta coisa ruim acontece justamente por amor ao dinheiro. A imoralidade, sexo errado, tanta coisa que nesse mundo sabemos que está errado, fazem parte de nossos desejos, de nossas vontades e de nossos pensamentos ou imaginações. E tudo isso é parte do curso deste mundo que nós temos que rejeitar para receber um novo molde, que é a imagem de Cristo em nós. Para entender bem o que está acontecendo aqui em Efésios capítulo 2, nós devemos perceber o que aconteceu. Paulo, no primeiro capítulo, nos mostrou muito bem o que foi que Deus fez em Cristo. Agora a pergunta, conforme a gente já está percebendo no nosso estudo desse segundo capítulo, é: como é que Deus fez? Em que tipo de pessoa? Qual era a situação destes gentios que estavam agora recebendo esta palavra? Em meio à confusão de religiões criada pelas conquistas de Alexandre e de Roma, cada pessoa tinha que decidir a que deuses ia prestar devoção. E entre os cultos que mais cresciam estavam as religiões de mistério. Cada um desses deuses dos mistérios tinha seus próprios devotos, que eram os iniciados. Nós já vimos que eles andavam segundo o curso deste mundo e observamos bem como é que era o poder de Satanás e dos espíritos maus. Mas agora, aqui no versículo 3, nós temos uma frase muito interessante que nos ajuda a entender bem porque o motivo de gratidão de Paulo e dos efésios, agora cristãos, é tão grande, é tão intenso, porque que a carta canta junto com a gente, falando daquilo que Deus fez em Cristo.
anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. A frase que chama a atenção no verso 3 é essa frase que nós éramos, por natureza, filhos da ira. É interessante observar essa expressão, filhos da ira. Na verdade, essa expressão, que é traduzida do grego, tem uma origem hebraica que a gente chama de semitismo. Há várias expressões na Bíblia que se usa a expressão filhos no sentido de uma espécie de substantivo que, na verdade, pretende adjetivar o que vem na sequência. O sentido mais específico dessa expressão é que eles eram merecedores da ira, eles eram dignos de receber ira sobre si. Por quê? Por causa da sua vida marcada por pecados, por delitos, por um comportamento que está completamente diferente daquilo que é vontade de Deus, tanto no sentido de ofender a santidade de Deus, como estar longe daquilo que é o alvo de Deus na sua lei. Agora, é estranho, né, essa palavrinha orgê, que aparece no grego ira, que fere a suscetibilidade de tantas pessoas nos dias de hoje. Que ira é essa e como assim? Desde quando a gente fica imaginando alguém é digno ou merecedor da ira? Que ira é essa? Não há dúvida alguma que, mesmo que não haja uma explicitação no texto sobre o sujeito dessa ira, há um sentido aqui que há uma espécie de genitivo elíptico que vai nos mostrar que essa ira é a ira divina, a ira de Deus. E o que é isso? É a reação de um Deus santo, puro, perfeito em relação ao pecado humano. Para se entender o que é essa obra gloriosa de redenção cósmica em Cristo está fazendo, é necessário entender qual era a situação dessas pessoas. Em geral, cada uma das chamadas religiões de mistério baseava-se em um mito acerca das origens do mundo, ou da história do Deus em questão. Do Egito provinha o mito de Ísis e Osíris, segundo o qual o deus Sete havia matado e esquartejado Osíris, e depois havia espalhado seus membros por todo o Egito. Ísis, a esposa de Osíris, os havia recolhido e dado nova vida a Osíris. Mas os órgãos genitais de Osíris haviam caído no Nilo. E por essa razão é que o Nilo é a fonte de fertilidade para todo o Egito. Também por causa disso, alguns dos devotos mais fervorosos desse culto se mutilavam cortando os próprios testículos e oferecendo-os em sacrifício. Por isso o texto diz que, por causa da sua vida, de andar no curso deste mundo, por causa da sua maneira de pensar, de agir, da rebeldia do seu coração, nós, antes de ter o conhecimento de Cristo, éramos merecedores da ira. E o que isso significa? Significa que sem Cristo, sendo abandonados a nós mesmos, as nossas intenções perversas, você fica imaginando o que seria se nós pudéssemos criar uma máquina capaz de revelar todos os pensamentos secretos que existem no coração humano. As coisas mais absurdas que envolvem ódio, inveja, morte, imoralidade, todo tipo de perversidade, vai revelar que, de fato, se há algum senso de justiça no universo, a nossa situação é seguramente de merecer pena e condenação. E essa manifestação, sim, vem da parte de Deus, que rejeita esse comportamento perverso. Mas o glorioso, o lindo, o maravilhoso, o extraordinário é descobrir que exatamente para que nós não ficássemos sujeitos à ira que nos condena e condena perpetuamente, nós vemos a manifestação daquilo que Cristo fez para que ficássemos livres da ira. E exatamente por isso é que os Efésios têm muito para agradecer e para comemorar com aquilo que Cristo fez.
Entre os soldados era muito popular o culto a Mitra, um deus de origem persa, cujos mitos incluíam uma série de combates contra o sol e contra um touro de caráter mitológico. Na Grécia existiam, desde tempos imemoriais, os mistérios de Eleusis, perto de Atenas. Os mistérios de Átis e Cibele incluíam um ritual de iniciação chamado taurobolia, no qual se matava um touro e se banhava o neófito com o sangue. Dado o caráter sincretista de todos estes cultos, logo uns se misturaram com outros, até o ponto em que hoje os estudiosos encontraram dificuldades para distinguir as características ou as práticas de cada uma das religiões de mistério em particular. Após a descrição do homem morto em delitos e pecados, dominado pelo poder desse espírito que opera nos corações e os desejos errados, Paulo muda para falar da graça de Deus salvadora. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 4 começa com essa referência à imensa, profunda misericórdia de Deus por causa do seu amor, o amor de Deus produzindo uma saída para a humanidade. E lá estamos nós, como diz o texto, ressuscitados pelo poder de Deus, desse lamaçal do pecado para viver de uma maneira que agrade a Deus. A palavra misericórdia é muito semelhante à palavra graça, que é tão enfatizada em Efésios. E versículo 5 já diz que pela graça que nós temos sido salvos. Interessante essa palavra salvar, que também significa libertar ou curar. Nos evangelhos que se usa para a palavra curar e salvar uma pessoa, a ideia aqui é de dar vida e através de dar essa vida e ressuscitar os mortos, tudo pela graça ou por causa da graça, por intermédio da fé, é que o versículo 8 declara. É o canal da fé pelo qual nós recebemos este rio de graça, rica graça de Deus, rica misericórdia divina. Vida aqui refere, obviamente, ao contraste da morte dos versículos primeiros desse capítulo 2. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A palavra temos sido salvos é uma palavra que não é tão comum em Paulo para dizer que essa salvação já foi no passado. De fato, Paulo gosta, por exemplo, de referir a salvação como um ato presente, por exemplo, em 1 Coríntios 1,18. É interessante essa referência à salvação que já se realizou.
Portanto, nós temos essa segurança que nós já somos libertos do pecado, já temos a vida eterna, são realidades presentes. Agora, em versículo 9, a ênfase dada que isto não vem pelas nossas obras. As obras boas pelas quais nós fomos levados por Deus a receber esta graça para fazer essas obras que Deus preparou de antemão para nós fazermos. Ele nos recriou em Cristo para essas boas obras, mas essas boas obras não nos trazem nenhum benefício salvadora. A salvadora é única e exclusivamente baseada na morte de nosso Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição e o poder de Deus de dar-nos vida em Cristo. Acrescenta-se essa vida a nossa ressurreição e exaltação para serem entronizados com Cristo. É um conceito difícil para nós captarmos, porque nós não imaginamos que nós estamos de fato exaltados a um ponto tão alto que estamos sentados ao lado de Cristo. Mas o fato é que, uma vez que estamos unidos a Cristo, uma vez que nós morremos com Cristo para ressuscitar com Cristo, nós também nos beneficiamos dos benefícios que Cristo trouxe, que Ele tem agora como exaltado Filho de Deus à destra do Pai. E tudo isso, diz versículo 7, para mostrar nas eras vindouras, nesses aions futuros, como Deus tem sido gracioso, como tem sido bondoso para conosco. Para essas eras nunca esquecer o ponto-chave em todo o transcurso da eternidade. A bondade, a misericórdia e o amor de Deus. Prosseguindo pelo capítulo 2, nós vamos inicialmente ter de entender o que acontecia na mente de um gentil da cidade de Éfeso, da região da Ásia Menor, como é que eles enxergavam o relacionamento deles com Deus. A ideia fundamental era uma ideia de distância e de separação. Para aqueles que viviam no universo pagão, que achavam que a essência da divindade estava num plano muito distante, espiritual e superior, e que havia um caminho cheio de poderes, potestades, seres espirituais no caminho, esse contato próximo com Deus era distante. Para esses efésios, que como o mundo romano de modo em geral conhecia a realidade judaica, eles sabiam muito bem que aquilo que tinha a ver com a essência de Deus no judaísmo também os distanciava completamente. Por isso, essa mudança de paradigma, quando essa distância, esse afastamento, essa separação é anulada, Paulo aqui, do versículo 11 até o versículo 18, vai comemorar com os efésios aquilo que vai ser chamado de reconciliação. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E qual é a realidade que a gente percebe aqui? Para entender o que acontece no texto, nós devemos lembrar que estes gentios, eles não tinham circuncisão, portanto, eles não tinham aliança com Deus, porque esse era o significado da circuncisão no Antigo Testamento. Eles estavam
separados, afastados. Havia o que é chamado aqui de uma espécie de muro de inimizade que os distanciava. E para entender isso, nós devemos ir lá para Jerusalém e observar o que acontecia no contexto da cidade sagrada, do contexto judaico. Em Jerusalém nós tínhamos o famoso templo, nessa época, o templo ainda chamado Templo de Herodes, o segundo templo, onde nós tínhamos o espaço permitido para os gentios, que ficava na parte externa, e depois, ali na parte mais interna, nós tínhamos o lugar onde somente judeus entravam, depois o lugar santo e o lugar santíssimo, permitido somente ao sumo sacerdote. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Então esses gentios sabiam dessa distância. O que o Novo Testamento, o que a palavra de Paulo em Efésios vai dizer? Que agora, esses gentios que estavam afastados, que não podiam se aproximar, que eram estrangeiros, eram estranhos, estavam sem Deus no mundo, sem Cristo. Eles agora foram aproximados porque Cristo destruiu no seu corpo aquilo que é chamado mandamento, que consiste em ordenança, fazer uma referência aos aspectos da lei. Sabemos aqui que não envolve a totalidade da lei, todos os aspectos teológicos, os aspectos morais da lei vão ser referendados no Novo Testamento, mas todos os aspectos cerimoniais, tudo aquilo que consistia exatamente naquela separação que havia entre os praticantes do judaísmo da época e aqueles gentios, muitos inclusive interessados em Deus. Agora, em Cristo, essa reconciliação, que significa o fim da inimizade. E aqui é importante prestar atenção no sentido da palavra paz, que geralmente nós lemos paz no sentido psicológico do termo, como se Cristo tivesse apenas dado paz ao interior do nosso coração. Aqui, em Efésios 2, é claro que paz significa o fim dessa inimizade, porque aqueles gentios pagãos que estavam distantes, agora em Cristo foram aproximados. Então quem não tinha aliança, quem estava longe, quem não podia entrar no templo, quem estava afastado pelos elementos cerimoniais da lei, quem era inimigo de Deus, agora em Cristo, salvo, perdoado, pode aproximar-se de Deus, chegar perto daquilo que é sagrado, porque em Cristo Jesus foi reconciliado. E anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Num crescente de aproximação em relação a Deus, nós vamos ver como é que Paulo conclui o capítulo 2 da carta aos Efésios. Interessante já observar o que acabamos de ver, como é que aconteceu essa reconciliação. E, aliás, capítulo 2, verso 18, termina chamando Deus de
Pai, que é uma expressão assim impressionantemente extraordinária, nós temos acesso a Deus como Pai. Você tem que entender que estamos falando de gentios que viviam no paganismo, com medo de demônios e de poderes espirituais, sentindo-se longe da referência da divindade, sentindo-se excluído, discriminado e rejeitado pelo judaísmo da época. E agora toda essa obra de Cristo trouxe essa reconciliação. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. E quando chegamos nos versículos finais do capítulo, algo muito impressionante vai ser citado e mencionado aqui. Começa-se a fazer uma analogia entre dois edifícios, duas casas, dois templos. Por quê? Nós temos o templo no judaísmo, conforme falamos, do templo de Herodes, e aqui Paulo vai fazer uma ligação, ou melhor, um paralelo entre as duas ideias. Esse gentio excluído, que não podia nem se aproximar do lugar sagrado a ele não permitido, agora ele vai falar que Deus está começando a mostrar que tudo aquilo que foi feito está devidamente fundamentado, devidamente alicerçado, porque está baseado numa pedra angular, que é aquela pedra principal das construções grandes que se faziam na época, junto com o que é chamado de fundamento dos profetas e dos apóstolos, mostrando que essa verdade estava alicerçado naquilo que tinha sido revelado por Deus. E agora, como terceira parte desse novo edifício que surge aqui, estão esses gentios que fazem parte desse novo templo que aparece na descrição de Efésios capítulo 2. E o que há de tão impressionante e de especial nisso é que essa realidade agora vai trazer um conceito, uma ideia tão impressionante e extraordinária, que esse novo templo que vai aparecendo aqui, que vai ser chamado de a igreja, que começa a tomar forma, essa ideia de um mistério a ser revelado, que é a inclusão desses gentios nesse plano extraordinário da história que Deus está fazendo, surge essa dimensão extraordinária e especial de que esses gentios, essa comunidade, esse grupo de pessoas impura, pecadora, que nem podia se aproximar de nada, agora é declarado como o lugar sagrado, o lugar especial, que é equivalente ao grande templo sagrado que era tão venerado e respeitado lá em Jerusalém. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Agora, o que há de tão impressionante nisso? O mais maravilhoso é entrar no ambiente de alegria, comemoração, ação de graças que Paulo apresenta em Efésios 1 e 2. Por quê? É de chorar de alegria, porque esse Deus glorioso, supremo, Senhor do espaço e do tempo, agora, ao dizer que esses gentios, essa nova comunidade da fé, é exatamente o espaço mais sagrado que alguém poderia perceber na realidade, agora esse Deus habita, vive, nós nos tornamos como comunidade da fé, morada de Deus que habita em nós
pelo seu Espírito. Isso é simplesmente extraordinário, glorioso, maravilhoso, a habitação de Deus em nós por meio do seu Espírito.